Bom dia, pessoal! Hoje nossa aula será sobre as águas oceânicas. Na aula passada nós falamos sobre as águas continentais, que é muito importante para a sobrevivência humana. E hoje nós vamos falar sobre as águas oceânicas, que são as águas dos oceanos e dos mares, certo? Então, as águas oceânicas, elas surgiram com a formação dos continentes, ou seja, com o choque das placas tectônicas, né? Isso que foi se afastando e surgiram as águas oceânicas. Então, elas são muito importantes para a vida na Terra e para a economia mundial também, né? Isso servindo como vias de transporte, reservas de alimentos e fonte de energia. E as águas oceânicas, elas estão divididas em 5 oceanos, que é o Oceano Atlântico, que entre eles é o mais importante por ser usado para a navegação e comercialização de produtos em várias partes do mundo. O Pacífico, que dentre deles é o mais extenso. O Atlântico é o mais importante por ser usado por navegação, como eu acabei de falar para vocês, e comercialização de produtos em várias partes do mundo. E ele também serviu como rotas, né, das grandes navegações quando surgiu a formação dos continentes, que as pessoas vinham por essas rotas marítimas, que era o Oceano Atlântico. Já o Pacífico, ele é o mais extenso. Temos o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Então, ele é dividido em 5 oceanos, que é o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Glacial o Ártico e o Glacial Antártico. Então, os oceanos. Vamos falar aqui sobre os oceanos. O que é os oceanos? Bom, são grandes massas de águas que recobrem a superfície da Terra. E os mares? Bom, os mares são porções menores de água salgada, divididas em 3 tipos, que é o mar aberto, o mar fechado e o mar interior. O mar aberto, como vocês podem verificar aí também no módulo de vocês, são que se comunica com o oceano por largas passagens. Um exemplo disso é o Mar do Norte. É o Mar do Norte. E o mar fechado, ele não possui comunicação. Ele não possui comunicação com o oceano ou outro mar. Um exemplo é o Mar Cáspio. E o mar interior? Ele comunica-se com o oceano por estreitos ou canais. Um exemplo é o Mar Mediterrâneo, que se comunica com o Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. Então, as águas próximas ao litoral denominam-se águas territoriais e são controladas pelo governo do país a que pertence o litoral, não é isso? Então, as águas oceânicas, elas estão sempre em movimento. As ondas, um exemplo são as ondas, não é isso? As ondas são movimentos provenientes da ação dos ventos na superfície dos oceanos, ou também podem ser resultado de abalos sísmicos que ocorrem no interior do relevo submarino. E quando ocorre isso, acontece o quê? Quando forma aquelas gigantescas ondas que se diz o nome de tsunami, certo? E as marés? Bom, as marés são movimentos de subida e descida das águas do mar, que é quando nós falamos, nossa, hoje a maré está alta, a maré está baixa. Isso é decorrente do quê? Isso ocorre 2 vezes durante o dia, com 2 movimentos de elevação, que é o fluxo, que quando o ponto atingir um ponto máximo, nós falamos que a maré está alta, não é isso? E 2 de abaixamento, que é o refluxo, que originam-se da maré quando ela está baixa. Quando ela está baixa, nós falamos o quê? Então, as marés, elas são movimentos de subida e descida. É o fluxo e o refluxo. Fluxo quando ela está alta, refluxo quando ela está baixa. E esses movimentos, eles são provocados também
pela força de atração que a Lua e o Sol exercem sobre as massas de ar líquidas do planeta. Nós temos também aí, nós vamos falar sobre as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas parecem verdadeiros rios gigantes de água salgada que percorrem os oceanos. Entre outros motivos, eles acontecem por causa do movimento de rotação da Terra e da diferença de temperatura da água entre as regiões tropicais e polares. Como vocês podem perceber, aquelas correntes marítimas, como nós falamos, que correntes de, vamos supor, ela é fria ou quente, e a do nosso litoral do Nordeste, por aqui, correntes marítimas quentes. E descendo já para o sul, Santa Catarina do Sul, por aí, Rio Grande do Sul, as correntes de lá, as correntes marítimas são frias, não é isso? Então, para a gente poder concluir aqui, tá certo, gente? Vamos dar aqui mais uma lida. Como falei para vocês, que as correntes marítimas são como rios que deslocam nos mares e nos oceanos. E são elas duas. Existem dois tipos de diferentes correntes marítimas, que são as correntes frias e as correntes quentes. As correntes quentes, elas vão se deslocar a partir do Equador, ou seja, da linha do Equador. E as correntes frias, elas se deslocam do Oceano Glacial Ártico em direção à linha do Equador. Certo, meus queridos? Então, hoje nós encerramos, nós concluímos a unidade 3, tá certo? E na próxima aula nós já entramos no terceiro bimestre, que é a unidade 5. Espero que vocês tenham compreendido o que são águas oceânicas, né? Isso que eu quis trazer aqui para vocês. E como elas estão divididas, falei qual a diferença entre oceano e marés. Oceanos são grandes massas de águas que recobrem a superfície da Terra, que está coberto, né, o continente dos oceanos, das águas dos oceanos. E as marés são porções menores de água salgada e que estão divididas em 3 tipos, como eu falei para vocês: mar aberto, mar fechado e mar interior. Certo, meus queridos? Então, até a próxima aula. Bom final de semana para todo mundo. E daqui a pouco a gente se encontra no Google Meet.